continuidade à nossa segunda aula. Qual o objetivo de hoje? É nós entendermos um pouquinho de como o sensoriamento remoto se apresenta hoje no panorama mundial, entender um pouco sobre a questão do sensoriamento satelital e trazer alguns exemplos de aplicação de sensoriamento remoto às mais diversas áreas. Foi extremamente importante nesse desenvolvimento do sensoriamento remoto. Foi o avanço tecnológico, que permitiu que houvesse a construção de sensores cada vez melhores, mais sensíveis. Outro ponto extremamente foi o avanço das telecomunicações e da informática, de processadores, de computadores melhores que permitiram que essa ciência se desenvolvesse cada dia mais. E a capacidade de transmissão, armazenamento e processamento dentro dos computadores pessoais também são marcos extremamente importantes dentro do sensoriamento remoto. Para nós termos uma noção, então, de como o sensoriamento remoto hoje está no cenário mundial. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? Eu vou dar exemplos de 2 anos seguidos para ficar mais claro como isso tem se desenvolvido, tá? São relatórios oficiais e em função deles a gente está usando um de 2018 e de 2019, de setembro de 2019, que foi o último relatório oficial. Então, para vocês terem uma ideia, em 2018 nós contávamos com um total de 1.886 satélites em órbita, só falando no sensoriamento orbital, aonde desses satélites 486 eram satélites comerciais e dentre esses satélites, esses 1.886, 859 eram americanos, 146 russos, 250 chineses e 631 associados a outros países. Nos slides mais à frente nós vamos dar uma olhadinha em quem representa hoje essa indústria. Já no ano de 2019, no finalzinho de 2019, nós passamos desses 1.886 satélites para um total de 2.218, aonde a quantidade de satélites comerciais aumentou de 486 para 620 satélites comerciais, sendo que os Estados Unidos pulou para 1.007 satélites, a Rússia para 1.064, a China para 323 e os outros países para 724 satélites em uso no planeta nesse momento. Uma coisa extremamente importante. Lá em 1966, como vocês podem observar nesse mapa, nós tínhamos a questão de imageamento de satélites restrita a pouquíssimos países da América do Norte, Rússia e alguma coisa na Europa. Nesse mesmo gráfico, na parte de baixo, nós vemos uma imagem, um mapeamento do ano 2016 dos países que possuem hoje satélites de imageamento e são representativos. E a gente vê que isso não se restringe mais somente a esses países, mas abrange uma grande quantidade de nações espalhadas ao redor de todos os continentes. Para a gente fazer esse trabalho hoje,
uma das coisas que eu acho extremamente importante e eu gostaria que na sequência ou posteriormente vocês acessassem em casa é esse site, onde a gente vai mostrar um pouquinho do que existe de satélites em órbita, e a gente não vai usar esse site só na aula de hoje, mas quando a gente falar sobre órbitas também a gente vai voltar a ele, para vocês entenderem um pouquinho de como é essa disposição das nossas plataformas no entorno da Terra quando se fala no sensoriamento remoto satelital, ok? Qual o objetivo da nossa atividade? Então, eu quero que vocês acessem o site Stuff Space, né, que são coisas no espaço. Esse site, ele é como se fosse um mapa 3D dos objetos que estão em tempo real na órbita da Terra, tá? Esse site, ele é atualizado diariamente com os dados de órbitas dos satélites pelo spacetrack.org, que é uma entidade que promove a segurança de voos espaciais e a proteção do ambiente espacial, além do uso pacífico do espaço em todo o mundo, tá? E basicamente ele tem essa função, então, de compartilhar as informações de órbita e também conscientizar qual é a situação atual que nós temos de objetos em torno da órbita da Terra, tanto para as empresas que são proprietárias dos satélites em órbita, como para outras entidades, como por exemplo para as universidades, tá? Então, nesse site, se vocês forem do lado direito da tela de vocês, vocês vão ver que vai existir uma legenda. Nessa legenda, o item que nós temos aqui, tudo que está em vermelho são satélites em torno da órbita terrestre. O que tiver em azul são a parte do corpo dos foguetes que levaram esses satélites para a órbita, e em cinza vão ser detritos. Esses detritos pode ser, por exemplo, os tanques, satélites que foram desativados, fragmentos de satélites, de foguetes, enfim, qualquer um desses elementos, tá? Então, se vocês observarem, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, a gente tem uma quantidade enorme de objetos em torno da órbita terrestre. E esses objetos, olha, é uma grande quantidade. Quando a gente falar um pouco sobre diferentes tipos de órbitas, nós vamos voltar e vamos entender alguns desses elementos aqui, tá? Mas olha que interessante, toda vez que você passa o mouse em cima de um objeto, ele vai mostrar para vocês as diferentes órbitas e qual é o objeto do qual vocês estão as informações básicas de qual o objeto que vocês estão observando. Eu vou baixar um pouco, aproximar um pouco mais da Terra. No centro aqui a gente vai ter a Terra, tá? E se vocês forem girando com o mouse, vocês vão observar então os continentes, e ele vai estar sempre associado com a posição com relação ao Sol. Então, olha, áreas aonde são dia nesse momento estão claras. Como agora o horário que eu tô fazendo essa gravação aqui é mais ou menos 19h40, olha o que a gente tem aqui para América Latina,
tá? E observem o seguinte, que dá para ver exatamente o contorno aqui, se fosse dia estaria aparecendo todo o continente, e a gente vê as luzes das principais cidades. Só que se vocês aproximarem muito, vocês só vão ver as manchas das luzes, mas não vão ver nenhum detalhe dessas cidades. Então, por exemplo, a gente consegue observar Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio, aparecem nitidamente nessas imagens. Nessa imagem, né? Tá. E vocês estão vendo que quanto mais a gente se aproxima da Terra, quando a gente está em órbita mais baixa, vocês veem que a quantidade de objetos no entorno da atmosfera terrestre é enorme. E lembrando que esses cinzas aqui são os detritos, né? O que são os nossos satélites ativos, ó? São os elementos que estão em vermelho. Então, se eu clicar, por exemplo, em cima desse satélite, ó, vou clicar aqui na lateral, vai aparecer as informações básicas sobre esse satélite. Se eu procurar por esse código na internet, eu vou ter, por exemplo, a data em que ele foi enviado e qual as características principais desse tipo de satélite, tá? Mas, de qualquer forma, sempre vai haver um resumo bem basicão aqui sobre esses elementos. Por exemplo, ó, ele foi lançado em 2004, tá? Ele tem uma inclinação de órbita de 97,76 graus e tá a uma altitude de 584 quilômetros, tá? Então, vocês vão observar que quando vocês clicarem sobre qualquer um desses elementos, vocês vão ter essas informações básicas sobre essas plataformas, esses objetos que estão no entorno da Terra. Na lateral aqui do lado esquerdo, vocês também podem procurar direto na barra por um satélite em específico, por exemplo, os satélites Landsat, que nós vamos comentar no decorrer da nossa aula. Tá difícil. Landsat, tá? Então, por exemplo, Landsat 8, que é o nosso OLE, vocês vão observar a órbita desse satélite, que é o Landsat 8. Ó. Quando eu vou descendo, eu tenho a possibilidade de ver as outras órbitas dos outros satélites que estão demarcadas ao longo do meu mapa, desse mapa 3D. E eu consigo ver em tempo real qual a posição de cada um desses satélites, ok? Então, aqui tem uma série de elementos bem interessantes. Além disso, né, se vocês observarem aqui, ó, tem uma barra lateral também, aonde a gente pode ver satélites que trabalham com radiofrequência e são os de navegação. Então, os que formam a órbita do GPS, do GLONASS, que é o sistema russo, e do Galileu, que é o sistema europeu. Então, são exemplos de de sistemas de navegação que vocês utilizam no dia a dia de vocês, tá? Então, o objetivo de vocês é darem uma olhada e observarem um pouco do que a gente tem, então, em torno da órbita da Terra. E aí, nós temos duas discussões além do que nós falamos até o momento. Vocês observaram, por exemplo, que a gente tem um número enorme de objetos no entorno da Terra, mais ou menos uns 90% é lixo, tá?
E a gente vai discutir no nosso encontro remoto quais são o que está envolvido em todo esse processo de todos esses objetos que já saíram não estão mais trabalhando durante esse período. E daí, basicamente, nós vamos ter duas situações, tá? Esses satélites que têm órbitas mais altas, ou seja, que são mais afastados da superfície terrestre. Qual é a tendência para esse tipo de satélite ou de objeto, né? À medida que ele se afasta do planeta, em qualquer direção, a tendência é que a velocidade diminua, tá? E ele acaba entrando em uma órbita de escape com o decorrer do tempo. Porque esses satélites, de uma forma geral, eles são o satélite é uma plataforma, tá? Essas plataformas vão vir com sistemas de propulsão e, além disso, placas de energia solar na maior parte dos satélites atuais. Porém, esses equipamentos acabam deixando de funcionar com o tempo. Então, à medida que esses equipamentos param de funcionar nesses satélites que são mais distantes, estão mais distantes da superfície terrestre, e com o tempo a velocidade vai diminuindo cada vez mais e ele acaba entrando numa órbita de escape e indo em direção ao espaço. Ao mesmo tempo, a gente tem um problema contrário, né? Que são para esses satélites que estão aqui em órbita mais baixa. Da mesma forma que os outros, com o tempo, esses equipamentos que mantêm eles nessas órbitas que são exatas aqui, tendem a começar a falhar e o objeto acaba sendo influenciado depois, com o passar do tempo, basicamente pela gravidade terrestre. E nesse momento, com o passar do tempo, a tendência é o objeto cair ou entrar em órbita, tá? Então, ele vai acabar entrando direto contra a atmosfera terrestre. Na maior parte das vezes, a maior parte dos objetos vão se desintegrar quase que totalmente, não, mas às vezes isso não acontece, né? Nós tivemos um caso bem recente de um satélite que ficou sendo rastreado por vários dias porque a órbita dele estava baixando cada vez mais e ele ia entrar em contato com a atmosfera, mas como ele era um satélite de grande porte, não se sabia exatamente se ele ia acabar se desintegrando como um todo. E, inclusive, ele passou em cima do Brasil durante 3 dias seguidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula que falar sobre órbitas, tá? Então, qual o objetivo de vocês agora? Pensarem um pouco sobre todos esses elementos que a gente tem aqui em órbita, e para nossa aula remota, a gente vai discutir um pouco sobre isso e vocês têm uma atividade que vai estar no final do vídeo lá para vocês poderem realizar. E também vai estar disponível no PDF dessa aula sobre essa parte introdutória ainda, tá? Qual que é a atividade que vocês têm? É cada um de vocês entrar dentro desse site, escolher satélites para trazer para os colegas o nome desses satélites e as suas características principais. E da mesma forma, escolherem detritos e trazerem também a informação sobre esses
detritos para os colegas durante o nosso encontro remoto, ok? Então, dessa parte da atividade, nós vamos dar prosseguimento e entender um pouco como esses satélites estão distribuídos entre as nações, como isso tem se desenvolvido, como essa quantidade de satélites tem aumentado com o decorrer do tempo. Dando continuidade aos nossos conceitos, outras palavras que surgiram aí no início dessa aula foram sensores e plataformas. Isso é extremamente importante ficarem claras dentro do sensoriamento remoto. Primeira delas, plataformas. O sensoriamento remoto, para ele poder realizar esse imaginamento, essa aquisição da informação sem entrar em contato direto com o objeto, o equipamento precisa estar atrelado a uma plataforma. E essa plataforma pode ser subdividida em 3 categorias. Plataformas que vão ser orbitais, plataformas aéreas ou plataformas terrestres. E nós vamos perceber que essas plataformas elas vão mudar de classe, tá em categorias diferentes devido à altitude que elas estão com relação ao objeto que está sendo imagiado. Então, se vocês observarem a imagem aqui lateral, vocês conseguem perceber que quando a gente tem plataformas até 20 metros de altura, a gente chama de plataformas terrestres. Essas plataformas são muito usadas para agricultura, dentro de laboratórios, tá? É o sensoriamento remoto muito aplicado, principalmente a parte de vegetação. Depois dessas plataformas, a nossa próxima categoria são as aéreas, que são a aerofotogrametria clássica, tá? E também plataformas que vão trabalhar a baixa altitude. E aí estão tecnologias que estão extremamente na moda hoje, como por exemplo as vantes e os drones. A gente vai ter mais para frente uma aula que vai ser específica sobre esse assunto, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas plataformas mais lá na frente. E a partir aí dos 400 quilômetros de altura com relação ao solo, nós temos as plataformas que são chamadas de orbitais, que são os nossos satélites. E esses satélites vão ter órbitas que vão variar aí dos 400 quilômetros até os 20 mil quilômetros além da órbita da Terra, ok? Mas quais são as aplicações do sensoriamento remoto? Como e onde eu posso estar utilizando essa informação? Eu vou trazer aqui exemplos de aplicações nas mais diversas áreas, mas uma coisa que é extremamente importante que vocês entendam, vocês estão numa área multidisciplinar, então em muitos momentos vocês vão estar trabalhando dentro de todos esses exemplos que vão ser trazidos aqui. Então, as aplicações, elas podem estar, por exemplo, na questão urbana, né, para a parte de cadastro, de planejamento urbano, na área agrícola, na condição de culturas, na previsão de safras, na parte de verificação e quantificação de erosão de solo, na questão geológica, para mapeamentos minerais, para delimitação de áreas com petróleo, né? Na parte ecológica, para delimitação de regiões alagadas, tipos de solo, florestas, a questão de oceanos, para a parte cartográfica, que vai ser desde o mapeamento topográfico básico, como também para o mapeamento temático,
Na oceanografia também, para o monitoramento, por exemplo, de derrames de óleo, para estudos de erosão costeira, para circulação oceânica, né? Na questão da hidrologia, para avaliação de consumo para irrigação, para modelagem hidrológica, tá? Para os estudos florestais, para a produção de madeira, para a produção de controle de desflorestamento, para estimativas de biomassas, para funções militares, enfim, o sensoriamento remoto vai ser aplicado a N atividades diferentes, todas multidisciplinares, em que muitos momentos vão ser essenciais dentro da função trabalharem com os produtos oriundos do sensoriamento remoto, né? Um dos exemplos de informação que é o que vocês estão acostumados a ver no dia a dia de vocês. Essa, por exemplo, é uma imagem do World View, onde o menor objeto que a gente consegue observar nessa imagem, ele tem 50 centímetros. Então, qualquer coisa que seja maior do que 50 centímetros vai aparecer nesse tipo de imagem. Isso é extremamente importante, por exemplo, para a parte de planejamento urbano. Quando vocês abrem o Google Street, vocês têm a possibilidade lá de inserir uma imagem de satélite de fundo. E geralmente são imagens como essa, de alta resolução, que vocês vão estar vendo dentro desses sites. Esses termos que eu estou usando, alta resolução, baixa resolução espacial, nós vamos estar entendendo e assimilando no decorrer das nossas próximas aulas. É uma imagem Landsat, que é daquele exemplo que nós falamos anteriormente lá, das imagens que começaram a ser produzidas lá na década de 70 e nós temos elas até hoje. Ela é um pouco diferente do que vocês estão acostumados no dia a dia de vocês, porém ela vai trazer elementos que são essenciais dentro da área ambiental. Observem nessa imagem o seguinte: vocês estão vendo essa área mais escura em preto? É um curso d'água, tá? E aí, tudo que aparece em verde dentro dessa imagem é vegetação, e o que está em rosa mais claro, acinzentado, vai ser área urbana ou solo exposto. Então a gente tem uma série de elementos que são extremamente interessantes nesse tipo de imagem. A gente tem outro exemplo de imagem de sensoriamento remoto que também é extremamente importante, que são as imagens voltadas para a parte de meteorologia. Então, um exemplo de satélite com esse tipo de informação é o MODIS, tá? Nesse exemplo que vocês estão observando aqui, o que acontece? Essa é uma imagem do furacão Isabelle, que estava no Oceano Pacífico às 10h40 da manhã, no horário havaiano, e estava indo em direção a essas ilhas havaianas no dia 4 de agosto de 2014. Nesse exemplo, nós temos também uma imagem de satélite, que também não é muito comum a vocês, né? Que é do ALS Pulsar, que é um satélite altímetro, aonde dentro dessa imagem vocês veem variação de relevo. Então, se vocês observarem bem, vocês conseguem, por exemplo, ver linhas de escoamento, de drenagem dentro dessas imagens. Elas são extremamente importantes quando a gente trabalha com a parte hídrica, com a parte de perda de solo. São imagens essenciais para esse tipo de atividade. Então, até esse momento, todos os exemplos que eu mostrei para vocês eram imagens que eram oriundas de energia eletromagnética. Porém, eu vou trazer outro exemplo que não deixa de ser sensoriamento remoto, né? Que são imagens oriundas de energia mecânica, né? De ondas acústicas, que é o exemplo desse sonar que vocês podem observar,
que é um artefato de guerra no meio da areia, tá? Então é uma imagem que vocês podem fazer uma associação com o que a gente viu anteriormente ali, que era aquela do Alus, né? Ela não é muito diferente da anterior e não deixa de ser sensoriamento remoto. Esse tipo de informação dentro da é extremamente importante. Para quê? É através desse tipo de informação que a gente consegue fazer, por exemplo, levantamento de fundos de cursos d'água, de fundos de barragens de água para energia elétrica e identificar tanto o que existe no fundo quanto verificar qual é a variação desse fundo. Muito similar ao que a gente viu anteriormente com pausar, né? Ver essa variação da altimetria desse fundo. Extremamente importante para ver, por exemplo, um assoreamento de uma barragem. Então a gente tem um evento extremo, que foi o furacão Valauaca em 2018, que atingiu o Pacífico, tá? No início de outubro e destruiu a ilha do leste do Havaí, tá? Então, na primeira imagem a gente tem a ilha aparecendo antes do furacão e ela posterior ao furacão, onde vocês percebem que grande parte dela está submersa. Agora aqui, ó, outro exemplo muito importante dentro da avaliação de desmatamento. A gente está vendo uma imagem da reserva florestal de Mecuburi, tá? Em 2 anos distintos, 2010 e 2012. Se vocês observarem em 2010 a parte central dessa imagem, vocês estão vendo que existem áreas em vermelho na extensão de toda a imagem, tá? O que é isso que está aparecendo em vermelho? Isso é vegetação. Aqui, tudo que está em vermelho é vegetação. E na imagem de 2012, essas áreas que são mais nesses tons esverdeados que aparecem, é quando houve então o desmatamento na região e a retirada dessa vegetação. E vocês podem ver que existem linhas muito bem definidas, a geometria é muito bem definida de desmatamento dentro dessas áreas. Nesse próximo exemplo, nós vamos ver algumas aplicações do sensoriamento remoto voltado à questão agrícola. Então, nesse primeiro exemplo que vocês vão estar observando na imagem na parte superior, ele está associado com a identificação de plantas daninhas dentro de plantações de cana-de-açúcar, tá? Através da utilização de drones, tanto os que trabalham na faixa do visível quanto os que trabalham com o infravermelho. Inclusive, essa imagem que vocês estão vendo ali, ela é da empresa Geoagri Tecnologia Agrícola, que é uma empresa de Ribeirão Preto, tá? E que trabalha com agricultura de precisão há quase uns 20 anos, mais ou menos. Nesse exemplo, que é a imagem maior que está em destaque ali, ele está associado a um artigo científico que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Agricultura de Precisão, CONBAP, de 2014, tá? Que falava no uso de vantes aplicados ao monitoramento da evolução vegetativa de culturas agrícolas. Neles, ele coloca como o uso de vantes ele pode ser efetivo na agricultura de precisão para avaliação do estado vegetativo. E isso, a vante que foi utilizada trabalhava com a aquisição de informação RGB, que é a faixa do visível, e eles utilizaram um índice de vegetação chamado MPRI, tá?
para definir os valores médios de vegetação que foram calculados e relacionar com os estágios vegetativos em que se encontrava a cultura de soja nas datas que foram realizados esses tipos de levantamento. Nesse outro destaque, a gente está vendo também uma imagem de um artigo, tá, que foi apresentado numa revista no ano de 2012, e o título do artigo é Evapotranspiração Estimativa de Água Consumida em Perímetro Irrigado do Semiárido Brasileiro por Sensoriamento Remoto. Nesse artigo, eles mostram o sensoriamento remoto como uma opção de baixo custo e com grande cobertura para a obtenção da evapotranspiração real de culturas, tá? Nesse artigo eles usaram o método CEBAL e eles tinham como objetivo basicamente mapear essa evapotranspiração real usando imagens Landsat com o volume de água que era utilizado nos projetos de irrigação, tá? Então, nessa imagem, vocês veem os mapas temáticos da evapotranspiração diária para 3 datas distintas no ano de 2008. Esse próximo exemplo que nós vamos tratar aqui, ele está associado com a questão de poluição atmosférica. Então, observe o nosso exemplo. A gente tem imagens da NASA que vão mostrar a poluição atmosférica na China em meio à desaceleração da indústria. Então, do lado esquerdo de vocês estão observando uma imagem aonde tem os níveis de dióxido de nitrogênio no dia 20 de janeiro de 2020 e do lado direito uma imagem que mostra a mesma região um mês depois, no dia 25 de janeiro de 2020. E vocês podem observar como reduziu a questão do dióxido de carbono na atmosfera. Nessa imagem seguinte, a gente vai especificamente para essa região ali de Wuhan, onde existia a maior parte da questão industrial. E vocês podem observar como houve essa variação no decorrer do tempo. Então, em 2 anos distintos, né, a gente pegou datas, a NASA pegou datas lá do ano de 2019, do início do ano 2019, de janeiro, e datas muito próximas, um ano depois, né, e vocês veem a mudança que teve na redução desses níveis de dióxido de nitrogênio em função principalmente das questões da diminuição das instalações, da produção industrial, né? Nesse último exemplo que eu vou colocar para vocês no dia de hoje, outra tecnologia associada também ao sensoriamento remoto, que são tecnologias chamadas de georradar IML ou GPR. Tá? O que essas tecnologias fazem? Elas também trabalham com ondas sonoras e com ondas acústicas, e o objetivo dessa ferramenta que vocês estão observando ali é detectar tubulações, por exemplo, tubulações de água, tubulações de esgoto. Para quê? Para que durante uma obra, né, você vai fazer um asfalto, precise fazer alguma verificação nessas tubulações, você não tenha que acabe não estragando a tubulação, ou saiba exatamente onde essa tubulação passa. Isso também serve, na verdade, para mapeamento, né? Então, vocês podem observar que
a imagem que vocês têm é muito similar àquela que vocês viram lá, daquela bala no fundo do mar, onde tinha a porção de areia e o artefato bélico, né? A mesma tecnologia serve também para vocês verificarem aonde estão essas tubulações. Só que olha que interessante o produto final que é gerado em função disso. Dependendo de como se vai trabalhar sobre essa tubulação, vocês estão observando nessa imagem que o georradar ele está passando perpendicular à tubulação. E quando vocês olham a informação que foi gerada ali, ela tem só uma pequena variação que diz que você passou por cima de uma tubulação, mas da mesma forma que você viram com a questão do artefato bélico lá no nosso exemplo anterior, esse tipo de informação também pode ser gerada por esses georradares. É uma tecnologia extremamente nova e que tem sido usada na indústria de uma forma bem interessante, e a gente espera que isso seja utilizado também na gestão pública para a gente diminuir, né, problemas com manutenção, e também se permita que se realize mapeamento desse tipo de dado, de informação, de uma forma muito mais eficiente a partir daí nos próximos anos, ok?